pessoal! Hoje estamos aqui com mais um episódio do Unfair Podcast. Sejam bem-vindos. Eu sou a Amanda. Eu sou a Fernanda e hoje a gente tem um convidado muito especial. Antes de apresentar ele, não esqueçam de curtir, compartilhar, nos seguir. Hoje estamos aqui com o pastor Ângelo, contador, pastor, casado, que tem bastante história aí para compartilhar com a gente. Queria te agradecer por estar aqui conosco. E se apresente, conte quem é você, fale um pouquinho aí sobre o Ângelo. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, reunido aqui nesta manhã. Meu nome é Ângelo Miguel. A tradução do meu nome, Ângelo, é anjo e Miguel significa mensageiro. Então, eu tenho o hábito de dizer para a igreja que eu pastoreio que eu sou somente uma voz. E acho que o nome faz total sentido, a missão e a vocação que Deus me concedeu de cuidar de pessoas, ser pastor. Então, eu sempre digo que eu sou uma voz de Deus. Como profissão, eu sou contador, trabalho na área de finanças há mais de 20 anos aí. E é interessante que quando eu terminei de me formar, Deus falou assim, você aprendeu com os homens a administrar dinheiro. Agora você vai ler toda a Bíblia só olhando o viés financeiro para que você possa aprender como que eu administro dinheiro segundo o conceito bíblico. Que legal, muito bom. E essa voz da igreja, essa voz de locutor que o senhor tem, né? Uma voz de... Olha, eu no início lá, quando eu era adolescente, as pessoas zombavam bastante da minha voz, né? Porque era um pouco difícil de entender e eu falava muito para dentro. Então, assim, digamos que isso era um complexo lá na minha infância. E hoje ela acaba me ajudando muito, tanto na apresentação de trabalho, como para ministrar sermões dentro da igreja, né? Sim, é isso que eu ia falar, que com certeza hoje ajuda muito, né, a sua voz, assim, a voz potente, né, forte. E, bom, nossos convidados, a gente sempre pergunta para contar um pouquinho da sua infância, de onde veio, adolescência, assim, um pouquinho da sua vida, que aí eu sei que vai trazer bastante história. Bastante histórias e a gente vai introduzindo aqui algumas dúvidas. Se tiver algo também que não tiver desconfortável, pode ir cortando a gente para poder falar. Olha, hoje as pessoas quando me conhecem, elas falam assim, essa pessoa certamente deve ter tido uma estrutura muito boa, né, até porque eu ensino muito sobre casais. Tenho um casamento muito abençoado, sou casado há 15 anos, mas convivo com a mesma pessoa, Denise Dias, há 20 anos. E em 20 anos a gente teve uma discussão séria, que durou 15 minutos. A gente não briga. E quando eu falo isso para as pessoas, falam, não é impossível. Não, literalmente a gente não briga, não tem discussão, a gente vive realmente o casamento que Deus constituiu, né? É importante ressaltar qual que é o papel de cada um dentro da relação. E quando as pessoas entendem qual que é o papel de um e do outro dentro da relação, a relação se torna-se muito saudável. Se Deus mesmo disse que não é bom que o homem esteja só, e tudo que Deus faz é bom, então eu sou um pregador que anuncio que o casamento é bom. E as pessoas quando olham para essa relação, elas dizem, né? Certamente, veio de uma família toda estruturada, e não é a minha realidade, né? Quando eu nasci, meus pais praticamente já estavam separados. Meu pai veio para São Paulo. Eu sou baiano e eu fiquei com a minha mãe. Que lugar da Bahia? Eu nasci em Livramento Brumado. Livramento de Nossa Senhora. Fica ali perto de Vitória da Conquista, que é a cidade assim, mais conhecida, Brumado, ali perto. Então, não conheci meu pai. Fui conhecer meu pai acho que com 6 ou 7 anos de idade. E minha mãe depois da infância, eu vim morar em São Paulo e fui voltar a ver minha mãe com 11 anos, 10, 11 anos de idade aproximadamente. Nesse interregno eu tive frequentando a escola, aí fui expulso do República da Bolívia, que ficava ali paralela à Rua Zuquim. Depois fui estudar no CEDOM. Aí fui convidado a ser retirado do colégio, não ia ser expulso de novo. E aí eu fiquei quase um ano estudando num colégio
que tinha uma sala especial que tratava pessoas com problemas psicológicos, né, mentais, etc. Porque achava que eu tinha um tipo de distúrbio psicológico, né? Que era o Frontino Guimarães, fica ali perto do Pastorinho em Santana. E ali eu fiquei quase um ano. Eu falei assim, esse menino não tem problema nenhum não de doença, mas eu acho que o fato de você não ser formado pela mãe, pelo pai, isso traz sim um impacto bem relevante sobre a criança. Então, dentro desse contexto, né, que eu fui formado, eu cheguei também a ser expulso do República da Bolívia depois que eu saí de Santana, que eu passei a morar em Santana, depois mudei aqui para a região da Vila Zilda. Aí fui expulso do República da Bolívia, e aí nesse intervalo aí com 16, 17 anos, eu já tinha arrumado bastante problema aqui na região, temos assim de briga, discussão. Eu falei, vou morar com minha mãe. E aqui você morava com quem? Com seu... Aqui eu morava com meu pai e as minhas duas irmãs, Silvana e Cristina. Então, eu falei assim, eu vou morar com minha mãe. E minha mãe já era evangélica, a vida dela mudou, ela aceitou Jesus. E eu fui o primeiro filho a voltar a morar com ela, né? E aí, naquela época, a gente tinha aquela questão, né? Que a gente não pode ter televisão dentro de casa, né? E aí eu falei pra ela, não, eu quero televisão, porque eu sou palmeirense, né? Ficava passando o jogo do Palmeiras, eu não podia assistir. Aí ela falou assim, eu te dou a televisão, mas você tem que ir pelo menos um domingo por mês para a igreja. Aí eu passei a frequentar a igreja, Deus foi ministrando ao meu coração, e ali com 18 anos, eu tinha feito uma promessa que com 18 anos eu aceitaria Jesus. Só que era um domingo, a igreja estava bem cheia, e eu fiquei com vergonha de ir até a frente. Só que aquela noite, como eu fiz a promessa e não honrei, aquela noite eu não dormi. Falei, Jesus não pode voltar hoje, eu não posso morrer. Aí na segunda-feira tinha um ponto de pregação, que era tipo um culto no lar. E aí eu fui lá, aceitei Jesus nesse ponto de pregação. E assim, hoje eu estou com 42 anos e seguindo esse caminho, que foi uma das melhores decisões. Então, eu aprendi a ser pai com a Bíblia, eu aprendi a ser marido com a Bíblia, eu aprendi gestão financeira com a Bíblia, e eu posso dizer que a Bíblia é o padrão, é a base de todo o meu contexto de vida. Legal. E hoje você tem contato, né, com eu vejo sua mãe na igreja, e seu pai, ele, depois que você foi morar com a sua mãe, você ainda manteve contato? Sim, mantive contato. O meu pai hoje está morando na Bahia, minha mãe mora aqui na Vila Zilda, eu moro no Tucuruvi, mas tenho contato com eles, porque quando Jesus ele cura por completo. Então, hoje eu não tenho uma vírgula de mágoa deles, e as pessoas me perguntam, nossa, quantas coisas difíceis você passou na vida. E tem aquela velha pergunta, né? Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria isso? E a resposta que eu tenho sempre se é para ser a pessoa que eu sou hoje, eu tornaria a viver a mesma vida, passar por todo o sofrimento que eu passei, para ser a pessoa que eu sou hoje. Então, isso me deu muita bagagem, resiliência e saúde emocional. E eu tenho um ditado que eu sempre cito para a igreja, né, que quem é curado, cura pessoas. E eu fui curado. Então, assim, amo meu pai, a minha mãe, de forma incondicional. Dou todo o suporte necessário a eles. Então, voltando lá no início, né? As pessoas olham para o meu casamento e falam, veio de uma família estruturada. Não, eu não vim. Mas aprendi com a Bíblia a ser um bom marido, porque a Bíblia ensina a ser um bom marido. Minha esposa aprendeu com a Bíblia a ser uma boa esposa. Eu posso dizer que a gente tem um casamento muito saudável e abençoado por Deus. Que bom. E como que foi, assim, a trajetória do senhor dentro da igreja, que o senhor sentiu o chamado de se tornar pastor? O senhor se converteu ali, aceitou Jesus aos 18, e aí começou a caminhar dentro da igreja. E como que foi, assim, essa trajetória até você se tornar pastor? Olha, eu me lembro de 4 ocasiões
que eu ouvia a voz de Deus. Mas para mim eu não tinha discernimento que voz era aquela. Uma delas foi no Jaçanã, na praça ali do Jaçanã. Eu estava voltando de uma discoteca, era assim chamada antigamente, a balada discoteca. E eu ouvi assim, como se fosse uma voz nitidamente dizendo: eu tenho uma obra na sua vida. Mas não tinha discernimento de quem estava falando. Mas é uma voz que você ouve, seu coração se alegra, sente paz. A outra foi na Zefredo Fagundes. Eu estava de bicicleta e eu vi: eu tenho uma obra na sua vida e eu te amo. Só que eu não sabia quem estava falando, mas sentia paz. E outras duas ocasiões, uma foi passando em frente a uma igreja, eu estava correndo e eu vi um hino, e esse hino falava de chamada, e eu comecei a chorar, sem nunca ter frequentado a igreja, sem nunca ter entrado numa igreja evangélica, lido a Bíblia. Então, essa parte que você não tem o conhecimento de quem está falando contigo. Mas quando eu aceitei Jesus, na segunda-feira, quando eu aceitei Jesus, quando eu cheguei em casa, eu já peguei a Bíblia e comecei a ler. Porque eu falei assim: não, eu quero ser pregador. E não é uma coisa que você, diferente de uma carreira profissional, não é uma coisa que você escolhe. Ah, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Ser pastor é ser vocacionado. Não é uma coisa que você escolhe. É Deus que escolhe você. E essa escolha, ela não traz um peso. Essa escolha, ela traz paz. Eu ouço muitas pessoas dizendo que ser pastor é muito difícil. Eu falo que não é tão difícil, porque alguém já pagou. Alguém já deixou um guia para instruir. Porque a única coisa que eu tenho que fazer é ser uma voz. Eu tenho que apontar o caminho. Eu não tenho que colocar a pessoa no caminho. Eu só tenho que apontar e ensinar. Então a responsabilidade de ensinar a igreja é minha. E a responsabilidade daqueles que congregam comigo é ouvir e escolher. É isso que eu quero ou é isso que eu não quero. A vida, ela é feita de escolhas, né? Sim. Então, nem o próprio Deus, ele coloca a pessoa no caminho. Ele faz uma pergunta dissertativa. Ele diz: olha, tem a vida e tem a morte. Tem a bênção e tem a maldição. Tem o céu e tem o inferno. Tem Deus e tem o diabo. Só que Deus, ele ama tanta gente que ainda ele dá a cola da prova. Ele fala: olha, escolhe pois a vida. Escolhe pois a bênção. Mas ele não vai enviar um anjo para falar assim: não, você não pode por esse caminho porque você vai ser destruído. Olha, você não pode pecar. Eu não vou deixar você pecar. Não, ele só te mostra o caminho. E você escolhe qual caminho você quer seguir. Então, durante a minha trajetória, desde os meus 18 anos até o momento, eu sempre tive a convicção, a certeza absoluta dentro de mim, que eu seria pastor. Então, não é uma coisa ali que você faz um curso, se qualifica, lógico que tem que se qualificar, tem que fazer o curso, mas não é uma coisa que é o curso que vai te tornar, a vocação dentro que Deus determina dentro do seu coração. Então, desde o início, isso para mim ainda de forma elementar, mas conforme foi passando o tempo, eu fui aprendendo, entendendo o que era essa vocação. E aí é onde você começa, então, a se desenvolver, a se qualificar, estudando, lendo a Bíblia de forma mais intensa. Eu já tive a oportunidade de ler pelo menos 37 vezes a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Só que eu me lembro muito bem, quando eu morava ainda na Zona Leste, lá na Sapopemba, que eu fiz uma oração para Deus. Deus, eu sei muito bem, está claro para mim que o Senhor tem uma vocação para a minha vida pastoral. Eu só quero te pedir uma coisa. Não me deixa ser dependente financeiro de igreja. Foi a única coisa que eu pedi para Deus. Eu não importo se eu for falar, pregar uma mensagem mais dura de conselho, ou se for para pregar uma mensagem de bênção, que Deus vai te dar carro, casa, porque Ele dá. Mas só não me deixa ser dependente financeiro de igreja. Por dois motivos. Primeiro,
quando você não é dependente financeiro de igreja, você não trata as pessoas com imparcialidade. Então, para mim, tanto faz se a pessoa ela tem condição ou não tem, se a pessoa é dizimista, se não é, se é ofertante, se não é. O meu foco é a alma. E porque, infelizmente, em várias igrejas tem essa separação. Essa pessoa muito bem de vida, vamos tratar melhor. E eu acho que o Cristo ele deu um grande exemplo, né? De tratar todo mundo de forma igual. Porque o amor de Deus, ele é pleno, ele é completo. Não há falha nem sombra de variação de dúvida. Então, não tem nada que eu faça de certo que vai aumentar o amor de Deus. E não tem nada que eu faça de errado que vai diminuir o amor de Deus. O amor de Deus, ele é pleno. Ele é completo. Então, ele não precisa ser aperfeiçoado. E não tem nada que faça esse amor também ser corrompido. E Deus, ele trata todos, ama todos de forma igual. Por isso que essa questão de você não tratar ninguém com imparcialidade, ela primeiro vem de Deus, e aquele que está próximo de Deus, teoricamente, reflete os seus atributos, o seu comportamento, né? Sim, nossa. Uma aula, né? Eu tô aqui parecendo que eu tô na igreja de Também, terça-feira. tipo... Que eu tô... E eu esquecendo que eu que tenho que fazer Não, eu tô aqui prestando tanta atenção. Eu passo por isso quase toda semana. Mas, pastor, né, tem essa vocação, né, que você... Isso, e o outro lado, né, a sua profissão, né, como que surgiu, né, como que você vê Deus, assim, agindo nessa frente também? Porque eu conheço um pouco por trás da história de como começou, mas queria que você contasse pra gente, né, assim... Meu primeiro trabalho registrado em carteira foi como frentista de posto de gasolina. Mas, tanto que apesar de todas essas questões de ser expulso de vários colégios, em matemática eu sempre estudei. Então, eu sempre amei matemática. Minha pior nota em matemática foi um B. E todas as outras notas foi todo um A. Então, assim, era uma coisa desde criança mesmo que eu assistia matéria sobre economia, eu fazia exercícios além do que era proposto para a escola, era a única matéria assim, que eu estudava e amava, amo até hoje, né, a questão. Aí eu falei, não, eu quero fazer contabilidade quando eu crescer. E aí meu primeiro trabalho como frentista de posto de gasolina, eu me lembro até hoje, né, que o salário era R$380 e tinha mais o adicional de periculosidade. E eu falei assim, fui na faculdade, fui na Unip ali do Campus Norte, fazer algumas consultas, fui na Uninove, e a faculdade era 580 na época. Eu falei assim, não tem como pagar. Mas eu peguei a grade curricular e comecei a estudar a grade curricular por conta própria. Então, eu comprava alguns livros e enquanto eu não estava abastecendo o carro, eu estava lendo livro. E aí eu tomei 2 advertências por estar lendo no horário de trabalho. E aí eu falei, agora tem que tomar mais cuidado. Então eu comecei a arrancar as páginas dos livros. Então assim, quando eu estava abastecendo o carro, quando terminava, ficava colado na bomba, tirava do bolso assim a folha e ficava lendo a folha. E aí quando eu via meu gerente, escondia a folha. Só que de sábado e domingo ele não trabalhava. Então tinha um pouco mais de liberdade para ficar lendo, né, sobre as matérias da faculdade. Em uma dessas ocasiões, um cliente passou assim na rua, ele não parou no posto, mas ele acabou dando a volta no quarteirão e voltando para o posto, né? Aí ele fala assim, toda vez que eu passo aqui, eu vejo sempre que você está lendo, você está fazendo faculdade? Eu falei, não, no momento ainda não, mas pretendo. E o livro que eu estava segurando na mão naquele momento falava sobre capitalismo e socialismo. E aí ele me fez algumas perguntas sobre o tema e eu respondi com autoridade, até porque estava bem envolvido com o tema. Ele falou assim, nossa, você é muito inteligente, por que você não faz faculdade? Eu falei, não, ainda não posso, mas eu pretendo. Aí ele me deu um cartão, falou assim, passa no meu escritório amanhã, que era segunda-feira, quero bater um papo contigo. Deixou o cartão dele, quando eu saí do posto era 12h30, fui lá,
bater um papo com ele. Ele me recebeu no escritório dele, inclusive o nome dele, ele é advogado, Vladimir. E ele falou assim, olha, eu vou pagar sua faculdade. E pediu para me procurar a faculdade. E a única coisa que ele me exigiu é que eu nunca poderia ficar em recuperação em nenhuma matéria. Se eu ficasse, ele suspenderia o pagamento. Nossa. Mas quando você estuda com algo que você ama, dificilmente você tira a nota baixa. E aí eu me lembro que com 2 anos depois, né, que eu estava na faculdade, já tinha condições de arcar tudo, eu fui lá, conversei com ele, falei, daqui para frente eu consigo pagar minha faculdade. Ele falou, não, eu vou pagar sua faculdade inteira, independente se tem condições ou não. Então, foi uma pessoa que Deus colocou no meu caminho, né, para conseguir ingressar numa faculdade, até porque eu não tinha condições naquela época. Tanto que depois, em menos de um ano que estava na faculdade, saí do posto, aí fui trabalhar na prefeitura de São Paulo, depois fui para uma empresa de consultoria. Aí dentro dessa empresa de consultoria eu fiquei alocado em vários clientes, né? Louis Vuitton, Christian Dior, Red Bull, Tânia Bulhões, a Burberry, várias empresas. E daí eu migrei para a Honda. A Honda me fez uma proposta, né? Porque ela percebeu no meu perfil, um perfil bem generalista. E a Honda ela é indústria, comércio, banco, prestadora de serviço. E eles acharam meu perfil bem generalista. E era exatamente o que eles estavam precisando. Foi um projeto de 1 ano. E quando acabei esse projeto, eu fui estudar inglês lá em Sydney, na Austrália. E é impressionante, assim, como Deus, ele faz as coisas, né? Porque quando eu cheguei em Sydney, eu fiquei com um brasileiro e com um italiano. Só que depois fui morar numa outra casa só com um irlandês. E irlandês gosta de beber muito, e eu precisava praticar inglês, então bêbado gosta de falar. E ali eu tive a oportunidade de praticar bastante o inglês. Só que ali Deus me abriu uma porta na minha área contábil, e eu tive a oportunidade de trabalhar ali alguns dias, algum período na área contábil. E tinha um pastor lá, o pastor Paulo, que era o pastor presidente lá das igrejas da Assembleia de Deus lá na Austrália. Ele começou a me designar para pregar em algumas igrejas. Então, para quem nunca tinha andado de avião, minha primeira viagem de avião foi para a Austrália, que é praticamente quase 22 horas. E dentro da Austrália eu acabei viajando mais de 40 vezes. Então, foi uma experiência ali. Ficou quanto tempo lá na Austrália? 7 meses. Legal. Fiquei 7 meses. Então foi assim que eu consegui me formar e me estabelecer no mercado profissional. Graças a Deus, sim, nesses 20 anos, tirando a prefeitura, eu só trabalhei em empresas multinacionais e atualmente eu estou na WePink, né? Sou o contador da WePink, que tem ali como sócia a Samara Pink, o Thiago Stabel e a Virgínia Fonseca. Estou lá tem 4 meses, vou fazer 4 meses. Antes disso, estava na Gulf Oil, que era uma das empresas que patrocina a Williams da Fórmula 1. E assim, é uma coisa que eu amo, assim como amo ser pastor, eu também amo ser contador. Mas nesse intervalo aí, quando eu me formei, aquilo que eu disse no início do podcast, Deus falou, você aprendeu com os homens a administrar dinheiro, agora você vai ler a Bíblia para administrar, para aprender, para ensinar como Deus se relaciona com o dinheiro, o que Deus fala sobre o dinheiro. Então, assim, eu li toda a Bíblia só olhando para o viés financeiro. E uma coisa eu aprendi, Deus está muito vinculado, o dinheiro, quando você olha do aspecto da visão de Deus, está muito vinculado à ética do que o ter. Porque hoje a gente valoriza mais o ter, mas Deus, ele valoriza muito o ser. Então Deus sempre olha para o dinheiro com viés de ética. Se você chegar lá e falar assim, eu vou vou dar um dízimo de R$1.000, mas esse dízimo, ele não é de uma procedência lícita. Então eu, como pastor, não posso parar a perguntar para cada membro
de onde veio esse dinheiro. Mas a pessoa tem que saber que se esse dinheiro foi de forma ilícita, ele não deve nem trazer na casa de Deus. Porque ele acha que vai estar trazendo bênção para a vida dele, mas na realidade vai estar trazendo maldição. Porque eu não conheço, mas Deus sabe da procedência. Porque Deus nunca inverte sobre o ter, o valor. Ele olha sempre para o ser. Tanto que tem uma passagem bíblica, para deixar isso muito explícito e embasado na palavra de Deus, que é os irmãos Abel e Caim, ali em Gênesis, capítulo de número 3 e 4, vai falar, né, que e atentou o Senhor para Caim e para a oferta. E atentou o Senhor para Abel e para a oferta. Então Deus sempre vai olhar primeiro para você, para depois olhar para a oferta. Então Deus nunca inverte esse princípio, não interessa a oferta. Ele sempre vai olhar primeiro para você, para a motivação. E como você adquiriu esse recurso para estar doando. Então essa é a estrutura que Deus enxerga. E é interessante que Deus ele fala sobre fluxo de caixa, que Jesus mesmo vai dizer no Novo Testamento, né, que é o homem que, querendo construir uma casa, não faz as contas primeiro se tem com que acabar, para que iniciando a casa não venha deixar no meio e não ter dinheiro com que completar. Então, isso mostra o planejamento antes da ação, porque tem pessoas que agem e depois faz as contas. E tem pessoas que planejam para depois executar. Então, Deus ensina planejamento. Por isso que ele usa um dos animais que ele usa como exemplo em Sedes, é a formiga, né? Porque a formiga ela trabalha no verão é tempo bom, para que no inverno ela possa descansar. Então, o inverno é o tempo difícil. Assim também como José interpretou o sonho de Faraó, né? 7 vacas gordas e 7 espigas cheias, que era o tempo bom. E aí, se você olha ali, quando José começa a falar com Faraó sobre a interpretação do sonho, ele dá uma aula de administração ali. Ó. Você tem que fazer assim, assim, colocar maiorais, gerentes, que armazena assim. Então, ele deu uma aula ali de administração. O Faraó ficou assim, quem acharíamos no Egito alguma pessoa como ele. Então colocou ele como o segundo homem mais poderoso. Então a Bíblia dá muitos insights, ensina muito sobre como gastar, como administrar, como investir, como fazer um fluxo de caixa. Tudo isso a Bíblia ensina. Está tendo uma aula. Nossa, eu tô... Sim, eu tô impactada com a história, com os ensinamentos. E eu tenho uma dúvida, assim, você é contador e você tem uma equipe, né, na empresa? Correto. E como que... porque você tem a igreja, né, aí você tem as pessoas ali que você direciona, né, ensina, prega, e também tem a sua equipe da empresa, né? Como que você consegue conciliar, assim, você tira... você leva ensinamentos da igreja para o trabalho, do trabalho para a igreja? Como que você consegue conciliar? E lidar com tantas pessoas também. E com tantas pessoas, exatamente. Quando você olha do aspecto da igreja, eu respondo para uma pessoa, que é Deus. Sim. Então, eu sou um prestador de serviço de Deus. Só que alguém já pagou por eles. E esse que pagou não cobra, não tem a contrapartida. A única coisa é você tem que seguir. Você tem que acreditar e viver de acordo. É a única coisa. E isso não é por força. É o amor dele que te atrai. E quando você ama, você renuncia à sua maneira de viver por causa do amor. Isso... E quando não é assim, então é chamado de religiosidade. O que é a religiosidade? A pessoa vai para a igreja e aí o pastor chega e fala para ela, você não pode mais fazer isso, não pode fazer isso, mas pode fazer isso. Então ele proíbe. Só que a pessoa dentro de si, dentro do coração dessa pessoa, tem o desejo de fazer. Então externamente essa pessoa parou, mas internamente essa pessoa ainda não foi liberta. Então a pessoa não deixou de fazer aquela prática porque Jesus transformou. Aquela pessoa deixou de fazer aquela prática porque foi influenciado por uma igreja. Então ele não vive a liberdade, ele não é livre. Continua preso. Agora, quando Deus entra na vida da pessoa, é diferente. Ele não larga porque a religião falou. Ele larga porque o amor que ele sente por Deus é tão grande
que aquele estilo de vida não condiz mais com o sentimento que ele tem. Então ele deixa a prática pelo amor e não pela ameaça de ir para o inferno, não pela ameaça de morrer e passar a eternidade sem Deus. Mas ele faz pelo medo de passar a eternidade sem desfrutar da companhia maravilhosa de Jesus Cristo. Então, quando você olha para esse aspecto de pastor e igreja, é um relacionamento. Quando eu olho do aspecto profissional, eu não posso envolver esses temas. Por quê? Lá existe alguém que paga a mim e os funcionários. E a relação pessoa jurídica com o CLT, ela tem a cobrança de todos lá. A empresa paga por uma expectativa de entrega. E a empresa tem a expectativa de receber o escopo para o que você foi contratado. E quando não há essa entrega, ou a gente tem que entrar com treinamento e aperfeiçoamento da parte técnica, ou com a substituição daquele colaborador. Então eu não faço essa mistura da igreja com o âmbito profissional. Se não entrega, a gente tem que identificar o porquê não está entregando. E aí a questão você tem que identificar a parte técnica, a falta de motivação, ou realmente a pessoa não quer mais ficar. Então, isso para mim é muito bem claro na minha mente. Agora, como segurar vários copos dentro de uma bandeja? Porque você sai de uma empresa, aí você vai para uma igreja e você vai para sua casa. E o homem tem muita facilidade com isso, né? Porque quando eu saio da empresa, eu fechei essa caixinha do trabalho. Quando eu chego na igreja, estou ali servindo. Quando saio da igreja, eu fecho essa caixinha da igreja. Quando eu chego em casa, é 100% a minha família. Então, eu não trago o problema do trabalho para casa, nem o trabalho de casa para a igreja, nem da igreja para dentro de casa. E eu procuro blindar o máximo possível a minha família de todos esses contextos, tanto trabalho como igreja, como outras áreas, porque eu acho que é o dever de todo homem, né? Porque quando Deus fez o homem, uma das coisas que uma das missões que Deus deu para o homem foi cultivar, proteger e guardar e prover. Então, são responsabilidades que são atribuídas a mim. E dentro dessas, eu procuro levar o mínimo de problemas para dentro de casa. A Fernanda, ela cada vez impactada com a história. Não, mas eu vejo o quanto é difícil para chegar nessa blindagem, porque você vai aprendendo ali, né? Você tem o manual, né, a Bíblia ali que vai te ensinando, porque para você conseguir blindar os demais, né, foi através da Bíblia que você foi aprendendo como, né, lidar com isso. E como que assim, na igreja também lidar com cada história, né, de conseguir ali ajudar as pessoas, né, de ensinar as pessoas, né, a ler a Bíblia, né, de seguir o caminho de Deus. Acho que ajudar também, que eu imagino que muita gente deve pedir ajuda, orientação, né? Eu vejo minha mãe, ela é evangélica, né? E às vezes ela tá passando por uma coisa assim difícil e ela fala, eu preciso conversar com o meu pastor. Ela fala, eu preciso conversar com ele, eu preciso pedir orientação pra ele. Aí às vezes a gente até brinca com ela, mãe, não quer um conselho meu? Não, vou conversar com o meu pastor, ela fala. Então eu imagino que isso deve chegar muito pro senhor também, né? Da pessoa falar da vida dela, como que problema. Lidar assim com tantas situações, né, de cada pessoa ali, né? Eu sei que estaria prestando serviço para Deus, mas como que é também não trazer, né, pra dentro, assim, mesmo que você não leve pra família, mas como que trazer pra dentro a história de cada pessoa? Como que é lidar com o psicológico mesmo. Eu até aceitar Jesus, eu não gostava muito de ler. Mas depois que eu aceitei, uma das coisas que ele colocou no meu coração foi o amor pela leitura. E como eu tinha a vocação, eu sabia dentro de mim da vocação para pastor, eu comecei a ler bastante psicologia, lia bastante a Bíblia e lia também bastante psicologia. E a minha primeira experiência como pastor, posso dizer que meu primeiro ano foi muito difícil. Porque você como pastor, você quer levar
Deus, você quer levar paz, você quer levar alegria. E quando você vê um membro sofrendo, é como aquele ditado que o pai e a mãe, quando vê o filho doente, diz, né? Eu quero... Nossa, se eu pudesse, essa enfermidade, essa dor, seria transmitido para mim, para o meu filho ficar bem. Eu sofreria no lugar do meu filho. Esse mesmo sentimento que existe nos pais, existe no pastor. Só que você pega a igreja, teoricamente, vamos dizer assim, vamos imaginar que tem 100 pessoas. São 100 pessoas trazendo problema para você. Mas você não pode levar problema para nenhum deles. Então, só que assim, eu pego o problema da Fernanda, eu pego o problema da Amanda, eu pego o problema do José, eu pego o problema da Maria. Isso vai sobrecarregando. E meu primeiro ano eu queria fazer todo mundo feliz, fazer todo mundo ficar bem, só que eu comecei a ficar muito ruim comigo mesmo, cansado mentalmente, psicologicamente, e confesso que eu cheguei a ficar frustrado com o pastoreio, porque eu falei para mim, eu sempre achei que eu era chamado por Deus, mas eu estou vendo que eu não sou vocacionado. E foi um período muito difícil para mim, com a primeira igreja que eu pastorei. E aí eu me lembro que um dia o culto na igreja começa às 6 horas, e eu me lembro que nessa igreja eu cheguei um dia 2 horas da tarde, porque eu estava assim, angustiado, estava triste. Realmente eu estava disposto a entregar a igreja, porque não fazia mais sentido para mim aquela sensação de que eu não estava correspondendo à expectativa de Deus. E aí eu me lembro que eu comecei a orar, e por volta das 4 e meia, parece que Deus desceu na igreja e falou comigo: você está fazendo tudo errado. Eu falei: mas me prova que eu estou fazendo errado. Estou dando a vida, se dedicando, cuidando. Aonde que eu estou errando? Aí ele disse: você está fazendo algo que eu já fiz. Você não precisa carregar o fardo. Você não precisa carregar o peso. Eu já fiz isso. Você só tem que ensinar. Então aquilo para mim foi um start. Assim, realmente eu não posso mudar a dor das pessoas, mas posso ensinar como elas saírem dessa dor. Então foi aí que eu comecei a tirar esse peso de mim e transferir realmente ele para Deus. Porque Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 29 e 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, eu estava carregando esse fardo. Então, foi aonde eu comecei a ensinar a palavra de Deus. Então, quando as pessoas vinham pedir conselho, eu já não usava mais a psicologia. Eu usava a palavra. E aí, Deus me deu o discernimento que o que transforma as pessoas não é a psicologia. E não é que eu discordo da psicologia, inclusive, em certos casos, eu recomendo os membros da minha igreja a procurar um psicólogo. Só que na minha posição pastoral, eu não tenho que ser psicólogo, eu tenho que ser pastor. Porque o psicólogo pode falar muitas coisas, mas ele não pode mudar. Agora, se você fala debaixo da inspiração do Espírito Santo, uma palavra muda a vida da pessoa. Porque a palavra de Deus é como um martelo, que bate na pedra até ser quebrado, é como água que lava, é como fogo que queima, é como luz que dá direção. Então, você falar debaixo da orientação do Espírito Santo é totalmente diferente. Você usar termos psicológicos para dar orientação. Então, foi aonde que eu aprendi a ensinar sem ter que carregar essa carga. E aí, depois que as pessoas compartilham, lógico, a gente vai fazendo acompanhamento espiritual, a gente vai ensinando essa pessoa a orar, a ler Bíblia. Quando a gente ora, seja lá de madrugada ou de dia, a gente apresenta sempre essa pessoa, citando a causa específica para isso. Então não é assim, a gente vai lá ler um versículo, não, a gente faz um acompanhamento dessa pessoa mudar aquela situação de forma completa. E a questão da vocação ela é tão importante porque tem pessoas que fazem o curso lá de bacharel em teologia, ele se forma e ele vira pastor. Mas existe aquelas pessoas que Deus faz
viver muitas experiências. E aí quando você prega, você não está pregando só a Bíblia, você está pregando de algo que a Bíblia fez em você. Então assim, quando um jovem, pastor, eu estou com uma mesma assim, eu já passei, eu sei que você está passando, eu sei que você está sentindo, eu vou te ajudar. Ah, pastor, eu tenho muitos complexos de inferioridade, eu sei que você está passando, eu também passei. Cristo me curou e curou desse jeito, eu vou te ensinar. Então é diferente porque você olha para a ovelha e você sente o que essa pessoa está sentindo porque você já passou. Só que eu passei e não permaneci. Porque tem pessoas que passam por algo, daqui 2 anos você volta a estar com o mesmo problema. Depois de 3 anos está com o mesmo problema. Então a vida é passageira. Então essa experiência ela não pode destruir esse momento. Esse momento não pode te definir. Então eu passei e sei como sair, sei como virar essa página da sua vida porque eu passei por isso. Então não venho com argumentos teológicos. Eu venho com argumentos teológicos com a prática. Porque eu sei que a pessoa está sentindo o que está passando. Então é assim que eu conduzo a igreja sem ficar assim cansado ou psicologicamente destruída. Até porque assim tudo isso suga um pouco assim, a energia. Sim. Mas aí quando você dobra o joelho para falar com Deus, essas energias são recarregáveis e a jornada se continua. Certo. Pastor, uma dúvida que eu tenho, acho que você vai saber me explicar. O meu marido, ele já leu a Bíblia algumas vezes, né? Ele lê todos os dias, acho que ele já leu ela inteira umas 2, 3 vezes. Eu leio, mas eu tenho um pouco mais de dificuldade, assim, de interpretação, enfim. Qual que o senhor me explica a diferença do Velho e do Novo Testamento? Que eu não consigo entender, assim, a diferença, não é muito claro pra mim, assim, a diferença do Velho e do Novo. Vamos lá. Quando a gente fala do Velho Testamento, ele é uma sombra do que viria. O Velho Testamento ele aponta para Cristo. Então, por isso que toda pessoa que quando vai estudar a Bíblia, eu sempre recomendo a ler de Mateus até Judas, que é o penúltimo livro do Novo Testamento, e depois ler Gênesis até Malaquias. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Malaquias é o último do Antigo Testamento. A maioria das pessoas, eles começam a ler e falam, não estou entendendo, e para. Mas se eu parar, eu vou entender, então por isso que eu tenho que continuar. E quando você vai lendo de forma constante, você vai perceber, nossa, isso eu li lá no Novo Testamento, quando Cristo disse isso, agora eu estou vendo aqui no Antigo Testamento a referência que ele citou. Então, a Bíblia ela foi escrita no período de 16 séculos, por 40 escritores diferentes, com profissões diferentes, uns eram reis, outros profetas, outros pastores. E quando ela se une, os seus 66 livros, ela é uma unidade, ela contém uma única mensagem, e o tema central da Bíblia é Cristo. Então, quando você vê o Antigo Testamento, ele aponta. Quando você lê o Novo Testamento, ele é o fato. Quando você estuda o Antigo Testamento, ele é uma sombra. Quando você estuda o Novo Testamento, ele é o original. Ele não é mais uma sombra, ele é uma realidade. Então, cada festa apontava para Cristo. Cada maneira de cultuar apontava para Cristo. Cada oferta que os judeus traziam apontava para Cristo. Então, por isso que é muito importante ler o Novo Testamento e depois ler o Antigo Testamento, de forma contínua. Porque a Bíblia é o livro a qual Deus se dá a revelar ao homem. Então, eu só conheço Deus se eu ler a Bíblia. Se eu não leio a Bíblia, eu não tenho como conhecer Deus, porque é a maneira como Deus se comunica com o homem. Então pensa assim, se Deus quer se revelar ao homem através das Escrituras, ele faria um livro tão
complexo, difícil de interpretação, de entendimento? Não. Só que a Bíblia explica a Bíblia. Digamos, você lê ali o capítulo 1, 2 e 3 de Mateus. Não entendi nada. Mas se você continuar lendo, a resposta da sua dúvida que surgiu pode ser respondida no 4, no 5, no 6. Se não for respondida no Evangelho de Mateus, pode ser respondida no Evangelho de Marcos, em Atos, nas cartas paulinas, ou até no Antigo Testamento. Então a Bíblia explica a Bíblia. O segredo é ler todos os dias e de forma contínua. Não ler como a gente lê qualquer livro, porque ali é o livro que, quando você lê, é Deus falando com você. Conseguiu Sim, eu sempre comecei o Velho pelo Testamento. velho. Quando eu fui começar na igreja, eu também enchi o pastor de perguntas, né? Acho que antes de eu falar assim, não, vou ficar, né, assim, fazer parte, assim, dessa família, lembra que eu enchi de mandava áudios até de 8, 10 minutos me explicando diversas coisas. E uma das coisas que ele sempre falou, não, começar ali pelo Novo, né, Testamento, porque vai ser mais fácil de, né, o entendimento. E realmente, porque a minha vida inteira eu sempre lia do começo. Eu já li a Bíblia inteira uma vez. Eu também, eu comecei por Mas Gênesis. eu comecei pelo velho, e aí tinha hora que eu falava assim, tá, eu vou continuar lendo, mas eu não tava entendendo Sim, foi igual eu. nada. Aí hoje eu já tenho, né, melhor, assim, o entendimento. Claro que ainda tem muito, Sim. né, que eu aprender. Cobrança do pastor aí Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Mas eu leio, mas assim, eu tô indo bem devagar porque eu volto, eu fico, não, mas isso aqui já foi falado. Aí eu quero voltar àquela, Onde você viu. aquela palavra, e parece que aí eu sempre continuo ali no mesmo livro. Mas é bom que aí eu vou aprendendo, né, cada vez mais. Mas assim, eu acho que é muito, né, a gente fala assim, é difícil ser pastor, pra gente que eu acho que não tem a gente vai descobrindo a nossa vocação conforme o tempo, mas é uma, eu vou dizer ali, é uma vocação muito bonita, né? Sim. Porque você tá ali ensinando pessoas, né? Direcionando as pessoas né? E eu acho que é muito bonito também o pastor ver a mudança das pessoas, né? Como elas chegaram ali, né? Como você viu ali, e aí você vê a trajetória, né? Da pessoa, como que ela vai. Então, acho que isso é muito gratificante, que você fala assim, olha, eu tô fazendo o meu papel, né, de trazer a mensagem de Deus e de ensinando. Porque é igual falou, muitas coisas eu falo assim, mas isso é certo e errado? E aí, o pastorzinho fala assim, olha, conforme o tempo que você vai vendo, né, o Espírito Santo ali vai te, né, vai aperfeiçoando. E o medo de falando alguma coisa errada, aí o pastor só me olhando. Depois, eu tava anotando aqui, ó. Depois eu chamo a atenção dela. Existem duas coisas muito importantes na sua fala. Uma, a minha cobrança, não só sobre você, mas sobre todas as pessoas que eu pastoreio, de ler a Bíblia. E até sempre desafio a igreja, falo assim, vocês não podem acreditar em tudo que eu falo. O que eu estou falando aqui, vocês têm que analisar na Bíblia para ver se de fato o que eu estou falando é verdade. Então, como que você vai me confrontar lendo a Bíblia? Então, eu fortemente oriento a igreja, inclusive no ano passado a gente fez uma campanha de ler o Novo Testamento, só o Novo Testamento, em 6 meses. A gente compartilhou um cronograma e a gente está planejando aí para o ano que vem a igreja toda ler o Antigo Testamento em 1 ano. Por que isso? Teoricamente, em 3 anos eu terei uma igreja que leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, eles não podem ficar só dependentes do que vem do púlpito. Eles têm que buscar na fonte. E buscar na fonte é ler a palavra. E um outro ponto muito importante que você citou aí é a questão de qual que é a recompensa. Porque as pessoas já me fizeram essa pergunta, né? Você trabalha, pastoreia, qual que é a vantagem financeira de ser pastor? E eu falo que, para mim, financeiramente, ser pastor é prejuízo financeiro. Porque acabou não usufruindo de nenhum tipo de recurso financeiro da igreja. E as pessoas... Então, qual que é a motivação? Vocação. Porque quando você descobre para que você nasceu,
e você encontra o seu propósito, ou o seu propósito te encontra, servir a igreja para mim é motivo de felicidade, é motivo de amor. Então eu sou feliz quando eu cuido de pessoas. E a maior recompensa é exatamente isso, você pegar ali uma pessoa praticamente que não tem mais nenhuma esperança, e Deus confiar essa pessoa a você, e você começar a cuidar dessa pessoa, e daqui a um tempo você vê essa pessoa 100% transformada. Tirar essa pessoa do vício. Quantas pessoas eu tenho aqui que tentaram tirar a vida, aí o último recurso era a igreja. Então chega ali, essa pessoa ela tem um acolhimento, ela é cuidada tanto espiritualmente e tanto assim em outras áreas, porque eu não sou um pastor que fica ali só no espiritual. Eu incentivo os adolescentes, os jovens da minha igreja a fazerem faculdade. Eu incentivo eles a falarem inglês, estudarem o inglês. Eu faço constantemente palestra para casais, exatamente para melhorar a relação entre os casais. Dou muita assessoria e consultoria na área financeira, né? Que as pessoas acabam administrando muito mal suas finanças. Aí eu sento ali com eles, faço um fluxo de caixa, faço um planejamento financeiro. Então, porque eu não quero uma igreja que espiritualmente está muito bem, mas nas outras áreas da vida está muito mal. Então, eu quero ter a igreja como uma forma plena. Quero que essa pessoa veja a bênção de Deus na sua vida espiritual. Ele veja a bênção de Deus no seu casamento. Ele veja a bênção de Deus na sua vida física. E para ter uma vida física, não é só oração. Eu preciso me alimentar bem. Eu preciso dormir. Eu preciso praticar exercício. E talvez você me pergunte, você incentiva a sua igreja a ir para a academia? Incentivo a treinar. Ele manda vídeo 6 horas exercício. da manhã na academia. Eu treino normalmente 5h30, Meu 6 horas Deus! da manhã. Um exemplo, ontem eu acordei 4, orei até às 5, aí fui para academia, 6h30, 7 horas estava em casa, passo na padaria, com pão, faço café e acordo a minha esposa. E levo ela até o trabalho. Teoricamente, a minha vida gira nesse ciclo. Eu durmo muito pouco, eu durmo em torno aí de 4, 5 horas por dia, e não levanto assim, com sono, cansaço. É assim, eu que acordo mais ou menos no 380, assim, com muita energia. Então, se eu pudesse, porque minha esposa não gosta, mas eu acordava, já ligava o som, começava a dançar dentro de casa, e minha esposa não, ela acorda parcelado. Então, no caso disso, eu acordo mais contido. Mas mesmo assim, ainda fico olhando para ela na cama com vontade de acordar. E aí agora eu estou incentivando ela para ir para academia, mas está difícil, porque o frio não está me ajudando. Ela falou, não, está muito frio. Mas estou lá às 6 horas da manhã, porque é o único horário que acaba me sobrando, né? Sim. E como é ser pai? Porque eu acho isso... Porque assim, porque tem crianças que acho que eles já são maiores e às vezes pensam, nossa, eu divido meu pai com tantas pessoas, né? Como que é pra você mostrar, olha, eu sou seu pai, né? Ali sou pastor daquelas pessoas. Como que é esse... Quantos filhos que o senhor tem? Eu tenho um casal, tenho o Miguel, de 11 anos, e tenho a Manuela, de 9 anos. A primeira coisa que eu tento fazer é não colocar sobre eles um julgo que a igreja coloca, é filho do pastor. Não, a primeira coisa que eu tento tirar é esse peso sobre eles. Tenho um acordo com eles, eles têm que ler 2 capítulos da Bíblia todos os dias e fazer pelo menos 20 minutos do Duolingo todos os dias. E aí eles ganham a mesada do final de semana. Mas para isso eles têm que mostrar o cronograma dessas questões. Que para mim a questão da educação é muito forte, então eu incentivo muito eles ao estudo, tanto das escrituras como do colégio secular. Eu tenho uma excelente esposa que ela é a parte do sentimento, do amor, e eu sou a parte de fazer eles terem coragem, fazer eles enfrentarem a vida, e minha esposa é a parte protetora. Tanto que eu ensinei os dois a nadar em Angra do Reis, jogando eles do barco. Pula, eles pulavam, o papai vai lá.
Eles aprenderam a dirigir. E a minha esposa ficava desesperada, não faz isso, meu filho. Então, assim, quando você entende o seu papel dentro do lar, e o pai, o papel que ele exerce, a mãe, o papel que ela exerce, é a construção da família debaixo da bênção de Deus. E como você não tem uma referência ao fui tratado assim, então a Bíblia acaba sendo sua referência de como tratar os seus filhos. Muito legal, bacana. Vamos fazer a nossa dinâmica? Sim, foi a Denise, viu, que escolheu as fotos. Ó, a gente vai passar umas imagens e aí o senhor fala o que significa pra você. Vamos lá. Primeira. Eu ministrei o casamento do meu sobrinho, então eu tive a oportunidade de celebrar o casamento do meu sobrinho Gabriel com a Natália. Ai, que legal. Vocês estão 20 anos juntos? 20 anos 20 juntos, anos, entre namoro, noivado e casamento. Que legal, uma vida, hein? Que lindos. Existe uma hierarquia da parte de Deus. Quando eu olho para essa foto, eu vejo essa hierarquia. Primeiro, Deus. Segundo, eu. E terceiro, o meu próximo. Quando eu falo eu, primeiro Deus, é porque nada é mais importante que Ele. Quando eu falo eu, não eu do ego, mas a Bíblia diz amar a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, dificilmente vou amar alguém. Por isso que eu falo, pessoas curadas cura pessoas, pessoas feridas ferem. Então, você dá aquilo que você é. Então, eu amo a Deus e amo a mim. E o meu próximo, quem é o meu próximo depois de mim? Minha esposa. Depois da minha esposa, quem é o mais próximo? Meus filhos. Depois, meus pais, minhas irmãs e a igreja. Então, essa hierarquia nunca pode ser invertida. A igreja. Porque tem gente que dá a vida pela igreja, mas destrói a família. E minha esposa é testemunha que se um dia ela perceber que a igreja está afetando o nosso casamento, eu comunico ao meu pastor setorial, o pastor Flauzelino, que eu não vou mais ser pastor de igreja dirigente porque está destruindo meu casamento. Porque meu casamento é mais importante que a igreja que eu pastoreio. Não que eles não sejam, mas se eu falhar em qualquer outra área, tudo bem, eu só não posso falhar com a minha família. Sim. A nossa família é a nossa primeira igreja? Sim. Né? Porque você pastoreia primeiro para eles. Como é que eu vou estar pregando no púlpito como tratar a mulher e dentro de casa eu não cuido dela? Como é que eu posso falar de amor ao próximo sendo que eu não amo ela? Então, a família é a maior referência. Então, se você quer conhecer alguém para casar, olha como ele trata a mãe e o pai e olha como ela trata a mãe e o pai. Porque isso vai ser a referência de como vai tratar você. Então, o mesmo aspecto se aplica para a igreja. Ninguém é mais importante do que a minha família. E seja trabalho, seja igreja, nada disso pode estar acima da minha família. Essa foto aí foi no aniversário dele desse ano, né? Aí o verde e branco é porque eu sou palmeirense. É isso que eu ia perguntar. Amiga, mas também sou palmeirense. foi tanta homenagem pro pastor, porque acho que esse foi um dia de culto, né? Legal. Acho que foi o dia que mais durou o culto, né? Porque todo mundo queria fazer homenagem pro pastor. E aqui, quem é o Ângelo? Olha, o primeiro contato que as pessoas têm comigo é de que parece que eu sou mala. Sério? É o primeiro contato, assim, esse cara é metido, esse cara é mala. Só que é perfil do meu temperamento colérico, tipo assim, primeiro saber onde eu estou pisando. Fazer o mapeamento da situação, do relacionamento. Só que de uns 4 anos para cá eu venho me permitindo ser mais flexível às novas amizades. Porque a vida pastoral ela é um pouco solitária. E você acaba criando bastante barreiras para entrar. Então eu venho me permitindo nesses últimos 4 anos ampliar mais o leque de amizade. Até porque a Bíblia diz que quem tem muitos amigos pode se congratular-se. Acho que foi o último. Isso. E, pastor, uma mensagem pro pessoal? Quer falar alguma coisa, deixar um recado aí pras pessoas? Não sei se eu posso compartilhar o endereço da igreja. Claro, pode. A por gente favor, deixa no vídeo também, Macha. Se você quer ter um pastor
que vai conduzir a sua vida de maneira bíblica, eu te convido a congregar comigo. Rua Frederico Esteban Júnior, número 86. Eu não vou mudar a sua vida. E nem Deus vai mudar, se você não quiser. Mas se você quiser, tanto eu, debaixo da unção do Espírito Santo, pode ajudar a sua vida a se relacionar com Deus. Porque o processo do arrependimento, o primeiro passo dele começa aqui, ó, em você reconhecer que está errado. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então, para que eu confesse, eu preciso entender que eu estou errado. Não tem aquelas pessoas, você fala que está errado, todo mundo diz, e a pessoa diz, não, eu estou certo. Essa pessoa não vai mudar. Nem adianta você tentar convencer. E nem Deus vai mudar, porque ele não reconhece que está errado. Agora, o primeiro passo é, eu reconheço que eu estou errado. Então, quando você sabe que está errado, então você confessa. Quando você confessa, você deixa essa prática de vida. Quando você deixa, fica um vazio. E diz um ditado popular que a mente vazia é a oficina de Satanás. Pois é. Então esse espaço vazio precisa ser preenchido com a presença de Deus. Depois, o outro passo é resistir. Porque a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque ele não vai te perder facilmente. O diabo não vai querer deixar você livre facilmente. Ele vai lutar, mas resista e ele vai fugir de você. E depois desfrutar desse relacionamento maravilhoso que é viver o amor de Deus de forma intensa. Olha, Deus me ensinou a ser pai, a ser mãe. Deus foi meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Todos os melhores sentimentos da minha vida foi Ele que me proporcionou e me proporciona todos os dias. Eu não amo a Deus porque eu sou um pastor. Eu amo a Deus porque Ele é meu amigo, Ele é meu companheiro. É a pessoa que eu devo tudo a Ele. Eu não falo de religião, eu falo de um ser, de uma pessoa que você pode se relacionar. E é tão maravilhoso servir a Ele que não tem nada nesse mundo que pode ser comparado a Ele. Venha aprender quem é Deus, não na teoria, mas na prática, porque o salmista diz, bom é o Senhor, bom é o Senhor. Por isso ele diz, provai e vede o quanto o Senhor é bom. Deus abençoe sua vida. Uau! Pastor, muito obrigada por ter topado nesse papo. Foi Muito legal. Foi mais uma aula, né? Porque toda vez que eu estou com o pastor, eu tenho aulas. Né? De como lidar com as situações da vida. Muito obrigada, novamente, né? Que Deus abençoe, né, esse caminho aí de pastor. Sua vocação. Sua vocação, sua profissão, sua vida, Família. sempre. É isso, pessoal. Obrigada e até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau.